Como ter uma gestão financeira empresarial eficiente? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal e eu quero te apresentar quais são os 3 pilares que vão te dar um norte para você ter uma gestão eficiente empresarial. Olha só, hoje nós vamos fazer um churrasco aqui. Enquanto a gente vai fazendo o churrasco, a gente vai bater um papo sobre gestão financeira empresarial. Olha só, depois da pandemia, acredito que no processo da pandemia aí também, depois desse ciclo, né, que foi um ciclo muito difícil aqui para o mundo todo, né, e para o cenário empresarial, muitas empresas estão passando por dificuldade financeira e estão muitas vezes pedindo recuperação judicial porque o mercado não está fácil, porque o cenário econômico não está fácil, né, juros elevados diminui a capacidade de investimento e prejudica então toda uma cadeia global e nacional. Por isso que, pensando mais no micro, dentro do seu negócio, você precisa ter uma gestão financeira eficiente e você precisa olhar os mínimos detalhes do seu negócio para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo e que o seu negócio não venha mais ser eficiente e ele tenha que fechar. E olha só, prestando consultoria jurídica para as empresas aqui, e a gente tem empresa de vários segmentos, desde o setor agro, né, até o setor de saúde, enfim, são inúmeras empresas. E a gente vê que cada segmento apresenta o seu nível de dificuldade financeira, ou seja, o cenário ele está de uma forma mais generalizada. E todo mundo está enxugando aqui, está cortando custo aqui, está diminuindo um pouco sua operação, porque entende que não é um momento de expansão. E isso é muito ruim, porque quando as empresas começam a diminuir o seu investimento economicamente, toda a cadeia, seja da sua cidade, regional ou nacional, começa a ter dificuldade financeira e aí o país não evolui, porque são as empresas, principalmente as pequenas empresas, que movem o setor econômico de um país. Por isso que aqui eu quero te mostrar como que você olha para os micros detalhes da sua gestão financeira para que nesse período de crise você tenha mais gestão e eficiência e, óbvio, sobre mais dinheiro no seu caixa. Me acompanhe no vídeo de hoje. Meu nome é Otávio Favreto, eu sou advogado, empresário no ramo de empreendimentos imobiliários e aqui nesse canal eu trago vídeos sobre negócios, segurança jurídica aí dentro do seu negócio, por isso se inscreve se você é novo por aqui. Perfeito? Vamos acompanhar o meu churrasco e vamos bater um papo. E olha só, vamos pro churrasco aqui. Eu costumo fazer um churrasco que eu falo que é híbrido, tá? Por que que é híbrido? Primeiro, que eu faço o churrasco na grelha, né? Compro uma carne específica para grelha, mas também utilizo aí tradicional espeto. O que que eu boto no espeto aqui? Eu boto os corações, as linguiças, enfim. Não é só isso de carne, já te explico por que que tá separado aqui. E aí, eu utilizo um acendedorzinho aí para ser mais eficiente, pra gente fazer churrasco, beleza? Tradicional sal grosso, né? Tem que temperar com o sal grosso. Mas olha aqui, essa carne aqui tá separada porque é pra Estela. A Estela vai comer picanha e coraçãozinho. Tem que deixar separado porque a gente tá dando sem sal aí pra ela ainda, né? Então, a gente tem que fazer essa parte pra ela separada e a outra carne aí pros adultos, perfeito? Ali é a cidade de Passo Fundo. A gente mora na região central aqui. Passo Fundo é uma cidade muito grande. Olha só, tem uma visão. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, uma visão 180 aqui, ó. Da cidade. Vai ter aí, consegue ter hoje, tá um dia muito bonito aqui, a região da Petrópolis. Vamos lá para mais um churrasco. Ali, ó, o fogo já tá aceso. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que nós vamos ter de carne, ó. Aranha da alcatra, linguiça borússia, coraçãozinho, que eu já expliquei para vocês que é da Estela. Mas olha só, interessante essa aranha da alcatra, né? Geralmente a gente ia no mercado e comprava a alcatra inteira. Qual que é o grande segredo dos frigoríficos? Eles criam novos tipos de corte, né? Então aqui é uma alcatra, em que ela é cortada, bem fininha, específica, para ser utilizada na grelha. Com isso eles geram mais valor, porque é uma carne que já está bem pronta e que você pode cobrar mais por isso. E olha só, deixa eu mostrar para vocês quem tá aqui junto no churrasco. A Estela diz oi. Oi, pessoal. Diz oi. Tá acompanhando aqui, aprendendo desde pequena a fazer um churrasco. Olha, o já tá pegando, também tem tradicional pão de alho. Domingão, Rio Grande do Sul, tradicional churrasco. E o primeiro pilar que eu quero deixar aqui para você ter uma gestão financeira empresarial eficiente é que você deve descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio. A gente vê que muitos negócios só produzem, mas não sabem qual é o seu ponto de equilíbrio. Ou seja, quanto é o valor que eu preciso mensalmente para manter o meu negócio aberto. E para eu descobrir esse número, eu preciso saber qual é o meu custo mensal. Então, por exemplo, tem negócios que precisam de 10 mil reais mensais para sobreviver, para pagar custos como funcionário, operação, sistema,
logística, né? Quando você está trabalhando com um produto, logística, você vai ter todos os custos, por exemplo, de material, de fornecedores, tudo isso para saber o quanto você consegue produzir mensalmente. Então, por exemplo, eu consigo produzir 1000 itens de um espeto, por exemplo, que é o que a gente está usando aqui. Para mim produzir esses 1000 espetos, qual que é o meu custo mensal? Sem tirar lucro. Qual é o meu custo mensal? Meu custo mensal, ele reflete no meu ponto de equilíbrio, certo? E o ponto mais importante de tudo, do ponto de equilíbrio, é que é a partir dele que você vai saber qual é a margem que você vai ter sobre, por exemplo, esses 1000 itens, certo? Então, você tem aí 10 mil reais, né, de ponto de equilíbrio mensal. Para você ter um lucro de 30%, você sabe que precisa ter, então, mais esse valor agregado no seu produto, em cada item, perfeito? Então, o primeiro ponto aqui é que você tem que descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio mensal do seu negócio. E o segundo ponto que eu quero passar aqui para você ter uma gestão financeira eficiente é que você deve saber qual é o seu custo por produto ou serviço. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que estou fazendo churrasco, né? Esse garfo aqui, quanto que custa para você produzir esse garfo? O custo do aço, o custo da madeira, o custo dos parafusos que tem aqui dele, o custo, por exemplo, de toda a sua gestão pessoal, os funcionários que você tem. Quanto que custa cada produto? Por que é importante você saber isso? Porque você está sabendo o quanto você tem por unidade de custo. E aí você vai ter noção de quanta margem você pode colocar para ser repassado para o mercado. E olha, isso pode ser uma coisa simples, mas eu já vi muita empresa que não sabe me dizer qual é o custo do seu serviço e qual é o custo do seu produto, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente ela coloca um valor em cima e repassa para o mercado, sem saber qual é o custo de produção disso. E aí imagina só, quando você tem um problema dentro do seu negócio, que você tem uma perda, quanto você vai quantificar essa perda se você não sabe esse custo unitário? E, por exemplo, quanto que você vai quantificar para saber a margem de lucro por produto que você tem? Por exemplo, você tem 100 mil desses garfos lá no seu estoque. Você tem que saber qual é o custo que você tem dentro do seu estoque. Então, esse outro ponto é muito importante. E olha só, já vi muita empresa que não sabe disso. Só simplesmente está no automático, produz, mas no momento do problema financeiro não tem essa noção. O terceiro ponto, para nós ir finalizando aqui, é que você tem que saber qual é a sua margem de lucro. Então a gente falou sobre ponto de equilíbrio de todo o negócio, a gente falou custo unitário e qual que é a sua margem por produto. Vamos dar um exemplo nesse garfo. Você tem o custo para produzir ele de R$10. Você vai colocar 50% em cima? Isso é uma proporção que você tem que ter, porque você tem que ter clareza de quanto que o mercado paga isso, quanto que o mercado está disposto a pagar isso. Já pensou, por exemplo, se um mercado desse, você tem um custo de R$10 e o mercado está pagando R$10 por ele? Então você tem que ter a noção de quanto que você pode colocar em cima desse produto para você ter a sua margem de lucro. Você vai colocar 10, 20, 30%? Então é essa clareza que você tem que ter planilhado para ter uma gestão financeira eficiente. E olha só, finalizamos o churrasco aqui e vai ter uma participação especial nesse vídeo, que vai falar sobre o maior problema financeiro nas empresas. Ela é gestora financeira do Grupo RN, vai deixar um insight para você aqui no vídeo. Olá, Nisrin. Olá, tudo bem? Tudo certo. Conta para nós qual é o maior problema que você visualiza na gestão financeira das empresas hoje. Hoje que eu vejo em maioria das empresas é misturar seu fluxo de caixa junto com o fluxo pessoal, despesas pessoais, né? Eu não consigo separar essas duas contas, para eles parece que é um global, mas na verdade ele precisa estar separado. Eu preciso saber quanto que eu vou receber prolabore, participação de lucro, salário, o que for separado. E eu preciso saber qual que é o meu fluxo de caixa. Então eu não posso pegar do meu fluxo de caixa, da conta de PJ, para usar normalmente para pessoa física. Então essa separação é muito importante. Quando você tem essa noção, quanto que realmente é o fluxo de caixa, você vai saber quanto você pode gastar, não pode gastar diariamente, e isso precisa ser identificado. E esse é um dos maiores erros, é misturar as duas contas. Pessoal, olha só, deixamos aqui um insight sobre gestão financeira para você, e se você aí do outro lado é empreendedor, encaminhe esse vídeo para outro empreendedor que precisa ter esse conhecimento, e até o próximo vídeo.